Eu quero ler 3 textos diferentes nos evangelhos, ou melhor, nas cartas pastorais. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, depois Título 3, de 3 a 7, e por fim Efésios 2, de 1 a 10. Eu vou lê-las cada uma a seu tempo. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura que farei na versão revista e corrigida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está no telão, você pode ler com a maior expressividade possível. Pode junto? Vamos lá? Assim. Esse texto da palavra de Deus está afirmando que se alguém verdadeiramente se converteu ao senhorio de Cristo Jesus, o seu jeito de viver passado, a maneira como fazia as coisas, o seu linguajar, o seu modo de vestir, as companhias com que andava, se tornaram passado. E essa pessoa agora é uma nova pessoa no modo de falar, uma nova pessoa no modo de agir, nova pessoa no modo de se vestir, uma nova pessoa no modo de pensar, uma nova pessoa no modo de se comportar. Ela é diferente porque foi transformada pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto diz: se está em Cristo. Ou seja, não apenas diz que se converteu, não apenas tomou um banho chamado batismo, não apenas foi tornado membro da igreja porque fez todo o processo religioso direitinho, mas porque verdadeiramente se converteu e permanece submisso ao senhorio de Cristo Jesus, obedecendo a sua palavra, vivendo pelos princípios e valores estabelecidos por Deus. Então é por isso que a sua vida demonstra verdadeira conversão. Irmãos, ninguém é perfeito, ninguém será. A pessoa convertida que com maior santidade esteve já vivendo na face da terra é passível de erros. É um ser humano falho, que em algum momento pode ter um arroubo emocional e cometer um ato falho. Mas ainda assim, é uma nova criatura em Cristo. Porque ainda que cometa um erro, muito rapidamente será convencido pelo Espírito Santo a respeito disso. E com a disposição humilde da sua alma, confessará, pedirá perdão para seguir em frente, não voltando a cometer aquele erro. Tito capítulo 3, versículo 3 a 7, diz-nos: porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito está dizendo da parte de Deus que é a regeneração
promovida pelo Espírito Santo, em um coração quebrantado e reconhecido da sua miserabilidade, que opera a salvação em Cristo Jesus, e que isso não é consequência de boas obras que essa pessoa tenha praticado, porque antes da salvação, o homem está extraviado, vivendo em malícia, violência, maldade, distanciado de Deus, por uma natureza pecaminosa, caída, corrompida e que se faz inimiga de Deus. É a obra redentora de Cristo, pela ação do Espírito Santo, convencendo o pecador do seu pecado, da sua condição indigna, imoral, condenada para a vida eterna, separada de Deus, que leva essa pessoa ao arrependimento e ao sincero desejo de ter a sua vida transformada. E por isso, entrega-se ao senhorio de Cristo Jesus, para viver por Ele e para Ele, numa nova realidade de vida, não mais sob os princípios que antes conduzia a sua vida, mas agora, sob os princípios e valores estabelecidos pela Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para um viver que dá prazer ao coração de Deus. Efésios capítulo 1 dá conta da razão para a qual o homem existe. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Não é para outra razão que existimos. E diz a palavra do Senhor em Neemias 8:10, que a alegria que damos ao coração do Senhor vai ser como consequência a força que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. A palavra de Deus diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ninguém pode ser salvo porque é bonzinho, porque ninguém é suficientemente bom para merecer a salvação. Ninguém é suficientemente bom para merecer o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Nem aqueles que antes de receberem Jesus, com seu esforço, tudo faziam para realizar boas obras, nem aqueles que depois de converterem-se ao senhorio de Cristo, buscam viver pelos princípios e valores da palavra de Deus, são competentes ou capazes de merecer a salvação, a vida eterna. Jamais. É pelos méritos de Jesus. Filho, deixa a porta aberta. Obrigado. É pelos méritos de Jesus. Amados, esse texto sintetiza a redenção de uma vida outrora destruída, a graça que transforma o coração, a restauração operada por Deus e o propósito de uma vida renovada em boas obras. Esses textos bíblicos que eu li mostram a capacidade
capacidade do Evangelho de salvar o pecador, transformar vidas, restaurar relacionamentos e trazer verdadeira paz e prosperidade em todas as áreas para o ser humano. Eles confirmam a mensagem central de que Cristo é aquele que faz novas todas as coisas, mesmo nos contextos mais desafiadores. O poder do Senhor opera a transformação da realidade. Mas para que isso seja tornado verdade, é preciso absoluta rendição ao senhorio de Cristo e perseverança em obedecer a sua palavra. Você pode repetir depois de mim? É preciso absoluta rendição ao senhorio de Cristo e perseverança em obedecer a sua palavra. Olha para quem está do teu lado, pergunta para ele: você quer que alguma coisa na sua vida mude? Então é preciso, diga, é preciso obedecer a palavra do Senhor em absoluta rendição ao senhorio de Cristo. Sem isto nada acontecerá. Sem isto você viverá uma vida de religiosidade vazia, árida, sem nenhuma experiência com o poder de Deus. Eu quero ilustrar essa palavra de Deus com a história de transformação vivida por um casal da nossa igreja. Eu quero pedir para que venham aqui com o microfone. Irmão Luiz e Selmaí. Vem cá, Luiz e Selmaí. Pode ser 2 microfones, porque se der um microfone só para o Luiz, a Selmaí vai ficar sem. Essa semana esse casal está exultando de alegria, porque tem quantos anos, Luiz? Você? Idade? 62 anos. Quantos anos de casado? 37. Ele olhou para ela, vocês viram, né? Tudo quanto é homem é a mesma coisa, só muda nome, endereço. Nós somos assim, né, irmão? 37 anos de casados. 37 anos de casados. Pela primeira vez agora, receberam a chave da sua casa, nova propriedade conquistada pelos dois. Mas, tem quantos anos aqui, Luiz? Eu, 22. Há 22 anos atrás, 3 anos depois que eu estava aqui, o Luiz se converteu. O Luiz entregou a vida dele para Jesus. E o Luiz de lá para cá vem vivendo uma realidade de uma experiência de transformação, de dia em dia. Eu nem lembro, irmãos, a quantidade de vezes que esse moço tomou um esfrega meu. Né, Luiz? Muitas vezes o Luiz entrou na minha sala cheio de razão e triste, e aquela situação, e aí eu falava com ele, ele saía jururu, cabisbaixo, né, dizendo: puxa vida, o errado era eu, e eu pensava que eu estava certo. Quantas vezes choramos junto, né? Quantas vezes? Entrava na minha sala quebrantado, um homem quebrantado, irmãos. Um homem casado, pai de 3 filhos, que entrava na minha sala chorando como uma criança, quebrantado. E dizia: pastor, eu não sou mais aquele homem. Pastor, eu quero viver novidade com Cristo. Mas o Luiz não foi sempre assim, não. Até 22 anos atrás, eu vou pedir Selmaí, tá ligado? Deixa eu ver se está ligado. Tá. Eu vou pedir Selmaí. Selmaí, falando dos adjetivos, as características, quem era o Luiz há 22 anos atrás? De 22 anos para trás. Bem, era um
pode falar. A gente combinou que a gente aqui ia falar, né? Então, pode falar. Ele disse que podia, então está liberado. Quem era o Luiz? Boa noite, igreja, mas Luiz era um homem bastante violento, né? Agressivo, beberrão, irresponsável, mau esposo. Aproveita. Mau pai, não gostava de trabalhar, era bastante preguiçoso e não tinha compromisso com a família, nem com Deus. É verdade que o Luiz não dispensava um futebol e uma cachaça? Não. O futebol era a prioridade na vida dele e a cachaça. Eu e os filhos era lá no 5º, 7º plano, pra lá. Então, mas em casa tinha tudo direitinho, vocês moravam numa boa casa, né? Não morávamos. Nós morávamos numa kitnet, né, bem pequenininha, bastante humilde e passávamos bastante privações. Você, 3 filhos, ele em um kitnet. Sim, por 15 anos. 15 anos. Mas a casa tinha de tudo, não tinha? TV, geladeira, fogão, tudo certinho, cadeira. Algumas coisas tinha, né? Aí era luxo, né? Isso era luxo. Era luxo. Mas é verdade que as poucas coisas que tinha, de vez em quando o Luiz entrava e dizia assim: vamos renovar isso tudo, vamos jogar isso tudo fora. Ele chegava em casa quebrando tudo para poder renovar, era assim? Justamente ele... Mas renovava? Não, ele não renovava. Ele bebia e quebrava e não renovava. Aí eu tinha muitos vizinhos que me ajudavam, cooperavam comigo, me doavam algumas coisas. Quer dizer que o Luiz ia para a rua, ficava no meio de coleguismo, de futebol, Sim. de bebedeira, gastava o dinheiro do salário, era preguiçoso, não gostava de trabalhar, Não, e ainda verdade. chegava em casa violento, agressivo. É mesmo? Sim, pastor, verdade. Isso tudo é verdade. Ele não gostava de trabalhar e quando conseguia as verbas, né, do trabalho dele, quando trabalhava, né, porque a maioria das vezes estava bebendo demais e não ficava nas empresas que entrava, não conseguia nenhum trabalho extra. E até aquele dinheiro que entrava, ele desperdiçava na bebida. Ele tirava da boca de mim e dos meus filhos para beber. E quando chegava era o Hulk. Esse aí ainda era fraco, né, pastor? Tinha outro mais forte. O homem não era mole. Não era. Você sofreu muito, Gessimar? Bastante. Gessimar não, Semaí. É porque tem bastante, 2 Luiz com... Ela é a Selmaí e tem o Luiz com a Gessimar, né? Mas assim... É o Moraes, eu sou Ferreira. Isso. Fez você sofrer muito? Muitas vezes, muitos anos. E aí você acabou tendo que trabalhar para dar aí, condições para os seus filhos? Isso. Na verdade, meus filhos, como todo mundo sabe, eu tenho 3 filhos e tive uma gravidez logo em cima da outra. Fiquei com um ano e 5 meses e nasceram os gêmeos. Né? Então, eu esperei os gêmeos alcançar uma certa idade e comecei a trabalhar com artesanato e como manicure e fazer alguns serviços em casas de pessoas conhecidas. Quando eles completaram os gêmeos 10 anos e mais velhos 11, eu fui trabalhar na agência dos Correios. Muito bem. E o dinheiro ficava para casa ou o Luiz também chegava lá e... Não, aí virava meio discórdia, né, pastor? Porque a pessoa trabalhando e a pessoa jogando fora o dinheiro, discórdia e discussão direto. O pau quebrava lá. Era? Bastante. O negócio ficava feio, estreito lá. Bastante, pastor. Até que um dia o Luiz conheceu Jesus Cristo. O Luiz foi confrontado com uma palavra de Deus, como a que eu preguei nessa manhã. Uma palavra contundente. Uma mensagem de Deus que, como uma espada, penetrou profundamente a vida, a mente, a alma, o coração dele. E ele se quedou reconhecido da sua miséria humana, da sua miséria moral, da sua miséria espiritual, e entregou a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Foi isso, Luiz? Sim. Muito bem. Você lembra daquele dia? Foi num domingo. Eu recebi um convite
Hoje ela não se encontra aqui conosco, né? Da Maria Arminda, né? A Maria Arminda. A vida que eu vivi, ela falou assim, o único que pode te salvar e te libertar é Jesus. Aí eu perguntei a ela, será que ele vai mesmo? Aí ela falou assim, eu vou te falar para fazer o teste, né? Mas eu vou te convidar para que você vá comigo ao culto logo mais. Isso ela falou no sábado, no domingo, eu saí para jogar futebol, realmente joguei o futebol. Aí tem sempre nesse dia eu não consegui beber. O pessoal até falou assim, pô, tu tá doente, cara? Falei, cara, não sei o que está acontecendo, mas eu vou tomar Coca-Cola. Eles se assustaram, né? O cara que sempre bebeu. Aí comi e voltei para casa, nem continuei lá. Logo assim, tomei a Coca-Cola, comi um pouquinho. Aí o rapaz falou assim, eu vou te levar em casa de carro. Eu falei, não precisa não. Peguei o ônibus, vim embora para casa. Aí tomei banho e o culto começava às 19h30, né? Aí quando foi 5 horas, eu já estava no portão da casa dela com medo de perder a hora. Ela falou assim, não, rapaz, o culto é às 19h30. Eu falei, não quero, se eu for para casa eu vou dormir, não vou. Aí ficamos conversando, tomamos lanche, aí viemos. Aí, quando eu cheguei aqui próximo ao poste, tinha um poste aqui, a batalha começou, né? O diabo dizendo, o que você vai fazer aí, cara? Aí não vai mudar a tua realidade. Aí eu dava 2 passos para frente, 10 atrás. Ela, o que tá vendo? Eu falei, tá difícil. Ela falou, não, mas você vai conseguir, vamos. Aí viemos. Aí quando eu entrei ali no portão, eu sentei lá atrás, aí já comecei a chorar e tive que entregar mesmo para a glória do Senhor. E estamos aí nessa batalha, né? 22 E aí você anos. entregou sua vida para Jesus naquele dia? Sim. Recebeu a palavra da salvação? Sim. E entregou sua vida para Jesus? Sim. A partir daquele dia, eu comecei a conhecer o Luiz, porque ele veio aqui na frente chorando. Veio me abraçar e dizer, pastor, me ajuda. Me ajuda porque eu não posso mais continuar nessa vida. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero esse Jesus. Eu quero essa vida nova que o Senhor, Jesus prometeu e que o Senhor pregou aqui. Você ia falar alguma coisa? Sim. Nesse período que eu entreguei minha vida para Jesus, a gente já estava separado. Sim. Ela já tinha ido morar aí. Foi Ela saiu de casa. Sim, ela saiu. Ela não aguentava mais. Sim. Foi isso, mãe? Na verdade, ele tinha me agredido, né? Na sexta-feira eu já estava com o pote derramando mesmo. Aí foram para minha casa o pastor João Barbosa e a minha irmã, me tiraram daquela situação, fomos à delegacia, né? Fiz corpo de delito, fiz toda o BO, toda aquela questão toda, fiquei muito traumatizada, eu e as crianças, um que estava conosco naquele dia. Aí passei um período na casa da minha mãe, e ele falando que tinha recebido Jesus no coração dele e que era nova criatura, e eu não acreditava. Ele te procurou depois? Ia arrependido, foi lá, pediu perdão para você? Só que quando ele ia, meus irmãos não deixavam ele se aproximar de mim, com medo dele me agredir novamente, né? E eu também não estava em estado psicológico suficiente para suportar, né, a presença dele. Então foi um processo, teve um tempinho aí para retornar, né? Eu estava de férias do trabalho, então teve até aquele período que eu fiquei mesmo com a minha mãe e com meus filhos lá. Muito bem. E aí o Luiz começou a caminhar, chorava, pastor, destruí tudo, perdi minha família, estraguei a minha vida, acabei com a minha vida, eu agredi minha esposa, eu fiz os meus filhos sofrerem, estão sofrendo com essa situação toda. Eu reconheço que o responsável por tudo isso fui eu, porque eu joguei fora tudo com amizades erradas, com uma postura de vida errada, e eu destruí tudo. E eu reconheço que tudo isso que eu estou sofrendo, eu mereço, por causa da vida que eu levei até aqui.
mas eu quero uma nova vida para mim. Eu creio que Jesus pode transformar a minha realidade. E eu quero caminhar com Cristo. E nós começamos a trabalhar juntos, orando juntos, aconselhando, ajudando o Luiz, pastoreando. Passaram-se dias, semanas. Quanto tempo levou para você dar crédito a ele e voltar para casa? Levou bastante tempo, né, pastor? Aí, alguns meses, né, retornei, aí ele tinha mudado, tinha alugado uma outra casa, uma casa maior aqui na Benjamin Pintos Dias, uma casa bastante simples também, mas maior daquilo que naquele contexto que eu vivia, né? E aí eu voltei contra a vontade da minha mãe, dos meus irmãos, que não queriam, né? Conhecia ele, sabia como ele era. Achavam que ele não poderia mudar, dar outro passo novamente. Aí vim para casa. Você se lembra quando você esteve comigo pela primeira vez? Bem, pastor, a primeira vez eu não lembro não, mas várias vezes eu lembro, hein? E eu conversei com você, vê se você vai lembrar, eu conversei com você e disse para você que experimentasse se aproximar para ver se esse homem que agora você estava tendo contato com ele, parecia com o homem que antes você conheceu. Você teve disposição na hora de acreditar nisso? Não, nenhuma. Eu não acreditava, achava que acreditava na palavra do Senhor, nosso Deus, e também falava para o Senhor, Cláudio, eu respeito o Senhor, mas eu conheço o Luiz, ele não vai mudar não. Ele não vai mudar, eu não acreditava realmente. Não. Mas ainda assim você voltou para casa? Assim ainda voltei para casa, porque a gente começa, também tem filhos, as coisas começam a funelar, né? Todas aquelas pessoas que falam que vai te ajudar e se comprometer com você também vai saindo devagar também, né? E eu tinha que retornar, eu trabalhava em Belfor Roxo, eu tinha que retornar meu trabalho e estava a dificuldade dos meus filhos para o colégio, que eles saíam 5 horas da manhã para poder vir estudar no BNH, Rocha Sobrinho. Muito bem. Mas aí o Luiz continuou caminhando, e o Luiz entrava na minha sala com o passar do tempo, acabava o culto aqui, ele, pastor, só tem um minutinho para mim? Eu falei, vamos lá, Luiz. E quase todo domingo era o Luiz comigo na minha sala. E era uma choradeira, irmãos. Esse homem chorava. Você chorava antes, Luiz? Ele era de chorar? Jamais. Hein? Você tirou o som dela? Não? Deixa eu ver se não desligou aqui. Não. Tá. Não, ele era de gritar, pastor. Mas de chorar, não. Não, de chorar não. Mandão, gritava muito, mas de chorar não. E depois você começou a ver esse homem chorar? Comecei a ver ele rendido, né? E assim, vendo uma nova criatura, alguns assim, atos diferentes, né? Alguns modos diferentes, aí eu comecei a perceber algumas coisas. Devagarinho, o Luiz, com as atitudes, com a postura nova, com a maneira nova de falar, ainda meio arrogante, meio turrão às vezes, né, Samaí? Muito. Às vezes ainda, novo, convertido, mas ainda muito naquela coisa, não mais agressivo, mas ainda reativo, era assim? Muito idade da pedra ainda ele era. Hein? Muito homem das cavernas ainda. Muito homem das cavernas. Muito ignorantão no jeito de falar ainda, não é? Sim, porque a pessoa quando se converte, ela não se transforma da noite para o dia. Haverá coisas que vão sendo tratadas para serem tornadas diferentes. Aquilo que se faz novo no momento da conversão é que a pessoa estava condenada para o inferno e o sangue de Jesus lava e purifica de todo o pecado, escreve o seu nome no livro da vida, e a pessoa a partir dali é que ela vai começar se expondo à palavra de Deus, permitir que a palavra de Deus vá moldando o seu caráter, a sua personalidade, à medida que ela vai se submetendo ao confronto com os princípios e valores da palavra de Deus.
Mas é preciso que tenha um homem de Deus, é preciso que tenha um pastor, é preciso que tenha verdadeiramente um homem ou mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, que não tem receio de pegar e dizer: você está errado por causa disso, olha o que diz a palavra de Deus. Às vezes se tem receio, constrangimento, eu não vou falar não, imagina, vou confrontar ele, dizendo para ele que ele está errado. Vai que ele me trata de forma ignorante. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa: falar cai o dente? A língua endurece, fica dura na boca? Vai sangrar? Então fale. A palavra de Deus nos instrui a que nós instemos em tempo e fora de tempo, falando da verdade do Evangelho, confrontando as pessoas. Não é confrontar na briga. Jesus diz: se teu irmão te ouvir, você o ganhou. Então é para chegar com expressão de amor, não é chegar apontando o dedo, falando do pecado. É preciso buscar sabedoria no Espírito Santo de Deus para abordar questões como, por exemplo, do pecado. Embora o Luiz viesse quebrantado para falar comigo, eu precisava falar de um modo que ele, que ainda era um bebê espiritual, sem conhecimento da verdade, mas todo quebrantado e desejoso, ele não apenas fizesse as coisas porque, se eu quisesse naquele momento, eu poderia manipular as emoções dele. Mas não é isso que Deus espera, porque isso não vai produzir transformação na vida de ninguém. A transformação se dá pela renovação do entendimento, diz a palavra do Senhor. Você pode repetir: transformação é só através da renovação do entendimento. Eu entendi, então agora eu vou fazer diferente. E era isso que nós vivíamos nesse discipulado. Então ele entrava na minha sala e falava: pastor, assim assado, a minha esposa, isso, aquilo outro. E eu perguntava: mas fala para mim exatamente como você falou com ela. Você acha que ele falava exatamente como ele falou com ela? Não. Mas eu perguntava para ele: como foi que ela reagiu quando você falou com ela? E era pelas expressões dele que eu sabia que ele tinha errado na forma de falar, porque, como disse Selmaí, ele era um homem das cavernas. O homem das cavernas vai saber dizer que ama? Vai. Ele vai pegar um tacape, pegar no cabelo dela e sair arrastando: vamos embora que eu te amo. O homem das cavernas, você imagina que vai ser o quê? É mais ou menos desse jeito, era mais ou menos isso. Bastante agressivo ele. Bastante agressivo. Até para dizer que ama, o camarada era truculento para falar, não é verdade? Sim, pastor. E isso levou muito tempo. Daquele tempo, quando eu te chamei para conversar comigo, convidei você, eu falei: Luiz, leva um bilhete meu. Ele levou uma carta minha para você, lembra disso? Convidando você para vir, para estar comigo. Não me recordo. Não recorda? Não recordo. Eu mandei uma cartinha, fiz uma cartinha. Falei: Luiz, fechei, selei, que é para ela não pensar que o Luiz tinha lido. Falei: leva para ela e dá para ela ler. A cartinha dizia assim: chama aí, eu quero convidar você a vir estar comigo. Eu gostaria muito de conversar com você. Ela veio. E quando ela veio, eu comecei a conversar com ela e dizer de Jesus para ela. Só que Selmaí já tinha ouvido de Jesus há muito tempo. Selmaí é cunhada de um pastor, um homem de Deus aqui de Belford Roxo, pastor João. Sim, pastor. Né? Mas ainda assim Selmaí estava muito resistente. Ela via que tinha alguma coisa diferente acontecendo na vida do Luiz. Mas para uma pessoa que foi tão machucada ao longo de tantos anos, são quantos anos de casado? 30? 37. 37, menos 22, dá quanto? 37 menos 22, irmão, me ajuda aí. 15? Então para pensar. 15 anos, vendo o homem chegar em casa alcoólatra, alcoolizado, quebrando as coisas, deixando a família passar necessidade,
trocando a esposa e os filhos pelo coleguismo da rua, gastando dinheiro com bebedeira, com farra, não parando em emprego, 15 anos, sofrendo constrangimento, vivendo num kitnet com 3 filhos, mais o marido, vendo rato passar para lá e para cá, num lugar que no verão era uma delícia, né, seu mãe? Aquela casa que eu fui lá visitar vocês, que delícia que era aquilo, né? Delícia do lado de fora, porque do lado de dentro delícia, era um forno. Delícia debaixo da árvore, né, A pastor? gente não sabia o que era pior, irmão, se era ficar do lado de fora ou do lado de dentro da casa. Eu fui lá visitar. E aí eu conversei com o Selmaí, mas a Selmaí estava resistente, mas muito resistente. Quanto tempo depois que você se converteu, Selmaí veio? Levou quantos anos? Foram 8 anos ou 9 anos, não é isso? 10 anos, pastor, 10 anos. Rapaz, eu vou zangar contigo se a voz dela não parar. Essa bateria está carregada? Então, vamos lá. É você, Selmaí. 10 anos, 10 pastor. anos. 10 anos. Homem é ruim para data, né, irmão? Mas esse homem aqui perseverou, chorando aos pés do Senhor, por 10 anos. A palavra de Deus diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele, ao seu tempo, ou seja, no tempo dele, vos exaltará. Eu quero perguntar, quanto tempo você está disposto a investir para ver a transformação da realidade que você construiu ser alterada, transformada, para você viver novidade de vida? Esse homem esperou 10 anos. Não, esse homem investiu 10 anos da vida dele. 15 anos fazendo-a sofrer, 10 anos mortificando a si mesmo, a sua carne, morrendo cada dia para suas inclinações, fazendo de tudo para que Selmaí, sua esposa, pudesse ver na vida dele transformação. Mas aí uma coisa interessante começou a acontecer. Esse homem de Ruque, o brabão, começou a se tornar o gatinho miau. E a mocinha, machucada, ferida, submissa, aquele homem das cavernas, violento, começou a andar com o sapato Luiz XV pisando em cima do gatinho. Porque agora não é mais o cara violento, ainda que meio truculento, ainda na forma de falar, de se expressar, com dificuldade ainda para expressar da forma que deveria, mas ele estava, já não era mais o cara agressivo como era antes. Mas agora Selmaí começou a ver, peraí, agora chegou a minha vez. Agora é a minha vez. Uma vez Selmaí entrou na minha sala, eu estou falando com ela, mas pastor, o senhor não viveu o que eu vivi. Chega, tremia. E olhando para ela eu disse, e você quer viver o que daqui para frente? Mas ele ainda não mudou. Eu disse, e você quem é? Mas ele tem muita coisa, eu reconheço que tem alguma coisa diferente, mas ele ainda é aquele truculento. Eu disse, você quer perfeição? Você é perfeita? Era mais ou menos assim nossas conversas? É verdade, muito verdadeiro o que o senhor está falando aí, porque realmente, como até algumas expressões o senhor usou comigo, né, agora siri na lata mesmo. Né? Irmão, já viu o siri? É um negócio pequenininho, né? É um bichinho pequenininho, mas a gente tem medo de botar a mão nele, não tem? Tem ou não tem? Aquele negócio daquela puã, já botou um siri na lata? Ele fica doidão, né? Aí então, a hora que ele para, experimenta botar qualquer coisa ali dentro. O bicho fica nervoso, agitado, violento, né? E tinha uma pessoa, meu irmão, que ficava de um jeito que parecia um siri na lata. Essa pequenininha aqui, meu amigo. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu passei com esse homem.
Falei, realmente não sei, mas eu quero saber o que você está disposta a viver com este novo homem que você está vendo. Você não tem nada para confirmar, dizendo que ele está diferente em algumas coisas? Algumas coisas ele está diferente, sim. Aquela postura, né? Como quem diz, não saio do salto, porque eu estou na minha vez. Foram 15 anos sofrendo, agora deixa ele sofrer um cadinho. Sabe, amados, às vezes o nosso senso de justiça se torna senso de vingança. E nós não conseguimos, por causa de um eu ferido, sermos humildes o suficiente para fazermos parte do processo de restauração que Deus está construindo. Se esse homem não tivesse tido a paciência e o entendimento de que aquilo que ele estava vivendo era consequência do que ele plantou. Lamentações 3:39, a palavra de Deus pelo profeta Jeremias diz o seguinte: do que o homem tem para se queixar? Olhe para trás, veja os erros que cometeu, para reconhecer que o que está colhendo é fruto do que foi plantado lá atrás. Inúmeras vezes eu precisei falar com ele: você tem que se lembrar de que você tem hoje uma mulher que você feriu a vida inteira, e você não pode esperar que da noite para o dia ela veja que você agora se converteu a um novo homem, porque você ainda tem muita coisa para mudar. Você ainda tem o seu jeito, algumas coisas que ela tem razão. E às vezes ele chegava aqui chorando, triste, porque ele tinha se humilhado. Eu falei para ele: volta lá, olha o que diz a palavra de Deus. Eu, se fosse você, voltava lá e pedia perdão para ela da forma que você falou, porque às vezes ele ia falar, ela não recebia, e aí aquilo virava um impasse e mexia com o ego dele também, e o amor próprio dele, que fazia parecer: peraí, eu sou um homem, eu estou aqui falando com ela, e ela se arvora agora comigo, afinal de contas eu sou o quê? Eu sou uma meba. E aí ele também, e depois chegava aqui triste, amuado, e falando: pastor, eu falei com ela, e ela me tratou assim. E você tratou ela como? Do jeito que você está falando? Não, pastor. Aí ele se quebrantava. A palavra de Deus diz assim, meu irmão, minha irmã: um coração quebrantado e contrito, quem sabe? O Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Aquele que reconhece os seus pecados, aquele que reconhece as suas mazelas, não para continuar ali e se fazer de coitadinho, não, reconhece as suas mazelas, reconhece as suas inclinações, reconhece as suas fragilidades, reconhece os erros que comete, reconhece a dificuldade que tem para ser diferente daquilo. Se não fizer isso, nunca deixará de ser, nunca será diferente. Mas Luiz se portava com humildade. Nunca o Luiz entrou na minha sala e foi confrontado, e saiu de lá zangado e chateado comigo. E muitas vezes eu disse para ele: quem está errado é você. É você que tem que ir lá e pedir perdão para ela. Mas pastor, ela errou. Ela errou, mas você errou sobre o erro dela. Você vai chegar lá e você não vai falar do erro dela. Você vai chegar lá e dizer para ela: eu quero te pedir perdão pela forma como eu falei com você, o jeito que eu falei com você. Ele fez isso? Algumas vezes, pastor, ele realmente se rendeu, fez dessa maneira, mas algumas vezes ainda a arrogância predominava. E aí depois ele voltava e te pedia perdão, reconhecendo novamente, que errou. Isso. Foram várias vezes, não foi? Muitas vezes. Muitas vezes. E a cada vez que isso acontecia, como é que teu coração ia se sentindo, vendo o Luiz vindo, pedindo perdão, o Luiz reconhecendo que errou? Como é que você foi se sentindo? Eu fui reconhecendo que tinha um novo homem, um novo ser na minha frente, né? Que eu falava muitas das vezes no meu pensamento, e até sozinha dentro de casa, falava: que bicho é esse que está na minha frente?
porque eu achava ele um bicho, né? Eu falava, gente, que bicho é esse? Né? E aí eu fui vendo, percebendo algumas diferenças, alguma dedicação, alguns zelos, alguns compromissos. Aí realmente foi mudando aos poucos, como o senhor fala, aos poucos, não muda de uma hora para outra. Mas sabe, irmãos, enquanto Selmaí estava com o coração endurecido, a vida deles não estava progredindo. As coisas estavam ali amarradas, não é, Selmaí? Sim. Saíram daquela casa que era um kitnet, quando o Selmaí começou a abrir o coração dela, quando o Selmaí começou a sair da defensiva com a disposição de atacar, ainda desconfiada, com toda razão, por tudo que ela sofreu, muito ferida, porque há feridas que não são curadas com um tratamento muito curto. Às vezes há feridas na alma que precisa de um tempo de tratamento para que seja cicatrizado. Foi difícil o processo, para ela e para ele. 10 anos orando, 10 anos buscando se humilhar perante o Senhor e perante ela e os filhos. Até que Selmaí se rendeu por reconhecer que Deus fez uma obra na vida desse homem. Porque não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, não foi um ano. Foram 10 anos. Até que Selmaí se rendeu. Quanto tempo tem que você está aqui, Selmaí? São quantos anos? Vai completar 13 anos, dia 31 de dezembro. 13 anos. 31 de dezembro. Isso. Você lembra Isso. a data? Sim, porque eu fui para o RCV, se eu não me engano, foi o penúltimo, né? Nós tivemos... RCV é como nós chamávamos antigamente o Retiro Intimidade, né? Isso. Aí Você foi para o RCV? Isso, eu já estava aqui acompanhando, vim algumas vezes nos cultos das mulheres, né? E Deus, assim, parecia que falava comigo o tempo todo. Eu teve até as minhas irmãs, as meninas encarnavam em mim, brincadeira, Selmaí vem de lá. Toda vez que vem aqui, ganha tudo aqui, a gente não ganha nada. Tinha sorteio de cestas, né? Cesta bem, né, suprida, e eu ganhava várias vezes, né? E através do testemunho das meninas também, das irmãs, do carinho, do zelo da igreja, eu vim acompanhando. Aí Luiz me convidou para o RCV, eu não queria ir, aí ele, numa estratégia, ele convidou minha mãe também, que eu muito agarrada com a minha mãe, né? Que era meu apoio ali, meu porto seguro. Aí nós fomos, e ali, graças a Deus, eu entreguei minha vida para Jesus e estou na caminhada, pastor. Muito bem. Né? E de lá para cá, a sua vida mudou? Bastante coisas. Mudou, assim, em termos de financeiro, em termos de moradia, né? Eu morava aqui na Benjamin Pito Dias, fui para o bairro Guaraciaba, numa casa melhorzinha, mais baixíssima, onde o rato passava assim no teto ali, na perna de 3 ali, né? Aquela tora, não sei o nome dali. Mas estava ali. Aí eu tinha uma PPC e ela conversava comigo. PPC é parceira de prestação de contas. Para você que não é membro da nossa igreja, em nossa igreja nós temos um ministério chamado Ministério... Obrigado, irmãos. O ministério melhor serem 2. Porque a palavra de Deus diz é melhor serem 2 do que 1, porque caindo um, o outro sustenta. E o PPC é parceiro de prestação de contas. São irmãos e irmãs preparados pelo pastor, que são discípulos de Jesus, que também não são perfeitos, mas são crentes já mais amadurecidos e que se tornam discipuladores daqueles que se submetem a serem discipulados. Sim. E aí você tinha uma PPC? Sim, eu tinha uma PPC que o senhor me indicou, mas não me forçou a ficar com ela. Eu poderia ter uma escolha, caso eu não quisesse. Mas uma mulher de Deus, realmente, né? E ela foi me orientando sempre ali nas minhas aflições, nas minhas questões, nos meus problemas. E ela falou, Selmaí, vocês ainda não consagraram o seu casamento a Deus, né? Você casou só no civil e você precisa fazer isso. Aí, na verdade, eu fiquei assim, de novo, isso não quero não.
Quero não. Aí teve um casamento aqui, do Rodrigo Oliveira e da Carlinha, que o senhor deu uma palavra que eu não me recordo bem mais da palavra, mas que mexeu comigo, que falou, nessa posição que você está, você não vai avançar. Né? O senhor tinha o hábito de todo casamento, descia o cajado mesmo, né? Algumas pessoas visitantes, quando via, falavam, que isso? Pastor, desce cajado do casamento, esperando só a palavra de conforto, né? Mas ele não perde a oportunidade, né? O pastor não perde a oportunidade, quem conhece sabe. E dali foi falando meu coração, aí conversei com ela, o desejo, conversei com ele, que ele queria muito. Aí quando eu falei que queria, ele não queria mais. Eu falei, peraí, agora você não quer consagrar seu casamento ao Senhor? Não, vamos sim. E graças a Deus consagramos, né? Vocês casaram aqui perante o Senhor? Perante o Senhor, aqui. O pastor não estava aqui, estava nos Estados Unidos, mas ele, né, apareceu ali no telão ali, consagrando aí meu casamento também. Imagina, depois de 10 anos lutando com esse homem aqui, né? Dia do casamento deles eu não posso estar aqui, eu ia estar aqui nem que fosse virtualmente. Isso, né? E ele entrei lá pelo Skype. Isso, o senhor tinha perguntado para mim na sala antes do senhor viajar, Selma, eu não vou poder estar aqui, você vai casar assim mesmo, consagrar? Eu, pastor, já está tudo preparado, né? Que, incrível que pareça, apesar de ter passado muitos anos, quando fala, você vai casar novamente, gente, que alegria, né? Que gostoso vestir um vestidinho de noiva, né? Aquele entusiasmo todo, aquela alegria, e foi um dia muito especial. E a partir dali, pastor, as coisas foram caminhando, né? As portas foram se abrindo, como se tivesse alguma maldição ali naquele momento, e dissipado e ido embora. Amém. Isso. Daquela casa foram para uma outra casa melhor? Sim, daquela casa do Guaraciaba nós fomos para onde nós moramos agora no momento, que é na Prata, uma casa... A casinha menorzinha, ruizinha? Né, bem pequenininha, o braço chegou a ficar ruim, pastor, porque ela é bem grande mesmo. Bem grande, né? Bem confortável. Dava até para brincar de pique agora? A gente se perde lá. Os vizinhos pensam muitas das vezes que nós não estamos nem em casa, quando a gente está do outro lado. Mas era uma casa como as outras? Muito quente, com rato passando? Não. Uma casa de excelência e acabamento, casa de primeira realmente, né? Quem já foi lá nos visitar sabe disso. Nós temos aqui irmão em Cristo que mora do lado da gente ali, né? E sabem que realmente é um lugar muito confortável. Muito bem. E agora, por último? E agora, graças a Deus, Deus nos abençoou, né? Que nós conseguimos comprar um apartamento e através das orações também, que o senhor teve uma pregação que o senhor deu há pouco tempo, que o senhor que autoriza tudo aquilo na sua vida, né? E ele autorizou agora a nossa ida para esse apartamento, senhor. Amém. Mas antes disso, a realização de um outro sonho que... Foi o carro, né, pastor, que nós adquirimos, que meu filho ficava falando assim, precisa comprar um carro, pai. Minha mãe fica andando para lá e para cá. E ele tinha o desejo de ter um Fusquinha, né? Desde não sabia, antigamente. Aí, e nunca teve interesse em aprender a dirigir, andou com pessoas do lado dele que dirigia, ele nunca teve. E depois dos 50 anos, Jesus colocou esse desejo no coração dele, e ele fez a aula, passou de primeira, compramos o primeiro carro, e teve um acidente, né? Deu perda total, quando meu filho levou 30 pontos, graças a Deus não teve nenhuma fratura, foi um milagre, que o bombeiro perguntou onde está o corpo do motorista, e meu filho estava em pé perto dele, graças a Deus. Amém. Né? A igreja também orou pela recuperação dele. Aí tivemos um segundo e estamos no terceiro carro, pastor. Glória a Deus. E agora com a casa própria de vocês? Sim, pastor. Só love? Ah, peraí, pastor. Precisa ter um conserto, né? Né? Não gosta de sair de casa. Ainda tem parafuso para apertar, Samaí? Tem, não tem? Não gosta de passear, pastor. Não, né? Tá bom, daqui para frente a gente tem outras coisinhas, vamos acertando, né? Irmão, vocês mulheres são terríveis, irmão. Nunca tá bom.
Tem que aprender a ser. Uma das coisas que eu falava com a Selmair, você vai lembrar disso. Eu dizia para a Selmair, quando ela reclamava, eu perguntava para ela: você reclamou muita coisa aqui e você tem razão, mas eu quero te perguntar, o que você celebra daquilo que você vê de diferente na vida dele que você antes não tinha? Lembra disso? Sim, pastor. Ela parava, como quem diz assim: eu estou cheia de razão, vem ele tirar, né? Eu entro aqui cheia de razão, vem ele tirar minha razão. E vem cá, você tem razão em tudo isso daí. É um ogro, né? O Shrek foi inspirado nele. Tem razão. Mas o que é que você tem para celebrar? O que você tem para dizer para Deus? Senhor, muito obrigado pela obra que o Senhor tem feito na vida daquele ogro, aquele Shrek, que antes fedia lodo e agora pelo menos é um homem mais apresentável. Porque às vezes, irmãos, nós estamos ainda tão firmados no padrão que a gente quer, que a gente não consegue celebrar a conquista que a gente obteve. Você tem celebrado as suas conquistas? Ou porque você ainda não chegou aonde você queria, ainda não está bom o suficiente? Não é que é para você dizer, não, agora está bom. Não, é celebrar ao Senhor pelas conquistas que você tem obtido. Aquele que não sabe dar graças ao Senhor por aquilo que tem, por que Deus deve dar mais? É na medida que nós vamos reconhecendo o que Deus está fazendo na nossa vida, e a gente vai louvando ao Senhor, e celebrar ao Senhor, mas a nossa tendência, ela é ruim, ela é má, ela é maligna, ela é inspirada por demônios, que ficam dizendo na mente da gente, mas ele ainda é assim, ele ainda faz isso, ele ainda não melhorou naquilo. Ela continua desse jeito, ela ainda não mudou nisso, e por causa disso nós não vamos celebrando a Deus por aquilo que está sendo conquistado, das respostas que o Senhor está dando, do agir sobrenatural de Deus para abençoar a nossa vida. Nem você ficaria feliz de continuar investindo num relacionamento em que a pessoa nunca reconhece o que você faz por ela. Ninguém fica feliz e satisfeito com isso, porque Deus deveria. E muitas vezes eu confrontei Selmair, você está sendo orgulhosa, não? Fala para mim, ele continua chegando em casa e quebrando as coisas? Não, pastor. Eu imagino a cabeça dela dizendo assim, lá vem ele. Ele continua chegando bêbado, alcoolizado em casa? Não, pastor. Você tem que ficar levando ele para o banheiro, dar banho nele todo sujo? Não, pastor. Você está comendo melhor em casa? As coisas em casa ficaram diferentes? Você está morando num lugar um pouco melhor do que era antes? Então aprenda a celebrar as coisas boas que Deus está fazendo. Era assim? Não, sim, pastor. Isso. Pois é, aprenda a celebrar ao Senhor cada vitória, por pequenina que seja. Durante anos não choveu na terra de Israel. O profeta reúne todos os falsos profetas de Baal, desafia todos eles, 450. Vocês vão fazer um sacrifício, um altar aí, eu vou fazer aqui. Vocês vão invocar o Deus de vocês, eu vou invocar o meu. Aquele que responder com fogo é o Senhor Deus verdadeiro. Aqueles falsos profetas daquele falso Deus ficaram lá até 3 horas da tarde, e já se cortando, e nada aconteceu. O profeta só fez o que devia ter feito, da forma como Deus estabeleceu que fosse feito. Orou, invocou, o Senhor mandou fogo do céu e lambeu, e queimou tudo ali. Mas ainda faltava uma coisa. Ele foi e subiu mais alto do monte, ele e o discípulo dele. Ele colocou o joelho no chão, com a cabeça, a boca no pó, e clamou ao Senhor: Senhor, traz agora, que o povo viu
que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e exaltou o teu nome. Traz de volta a chuva a essa terra e põe fim a essa sequidão. Ele mandou o discípulo, vai lá, de lá você vai olhar para o mar. Vá lá e vê se tem alguma coisa acontecendo no céu. O discípulo voltava e dizia, não tem nada acontecendo lá não, o céu está limpinho, 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 limpinho. Até que o discípulo voltou lá e retornou dizendo, olha, tem uma nuvenzinha pequenininha do tamanho da mão de um homem que eu estou vendo lá no horizonte. E o profeta, naquela hora, ele se levantou e desceu correndo para avisar o rei, se manda, porque senão você não vai conseguir chegar em casa antes que a chuva faça uma lama tão grande que o carro que você está, que era uma charrete, não consiga mais andar. Ele começou a celebrar por aquela nuvenzinha, com a expectativa e a confiança de que Deus respondera a oração e a chuva estava chegando. E de fato choveu. Aprenda a celebrar as pequenas coisas, glorificando a Deus, ainda que você não tenha chegado lá onde você espera. Aprenda a celebrar ao Senhor pelas pequenas coisas que vão sendo conquistadas. Eu imagino quando esse prédio estava sendo construído e estavam aqui apenas cavando o chão para fazer os pilares daqui, quem é que conseguia vislumbrar isso daqui construído? Mas a cada fieira de tijolo que ia sendo assentada, eu imagino os irmãos entrando aqui e celebrando ao Senhor, dizendo, olha, já está chegando, olha que coisa boa. O Leandro está fazendo uma estante lá na minha sala. Toda vez, irmãos, eu abro a porta, o cheiro é horrível de material que ele usa na obra ali, fazendo aquele negócio, um produto químico, um troço lá que eu estou com crise de rinite alérgica. Mas você pensa que hoje eu entrei lá só para ver como é que está aquilo? Entrei. E toda vez que eu entro, eu vejo que está tomando forma. Eu digo, glória a Deus, ontem estava mais feio. Aprenda a celebrar as pequenas coisas. E para de ficar reclamando por aquilo que você ainda não tem. Porque Deus não gosta de quem murmura. Deus não gosta de murmurador. Murmuração ofende a Deus. O povo de Deus estava indo para Canaã, mas porque murmurou e reclamou o tempo todo. Ah, a gente tem maná, mas a gente não tem carne. Ah, a gente não tem tomate e cebola. Eles estavam indo para uma terra onde eles seriam donos da terra, saindo de uma realidade onde eles eram escravos e não sabiam celebrar ao Senhor pelas coisas que Deus estava dando. Você quer ser abençoado por Deus? Aprenda a celebrar as poucas e pequenas coisas que você vai vendo o Senhor fazer. Aprenda a reconhecer a mão de Deus agindo em resposta à sua disposição de ser obediente, de honrá-lo, de ser fiel a Ele. Selma aí foi vendo, foi se quebrantando, até que casou. Eu nem sabia isso que você falou aí, quer dizer que foi uma experiência marcante para você, entrar no vestido de noiva? É, pastor, porque no caso, assim, mulher sonhadora, né? Muito, né? E eu não tive festa de 15 anos, porque eu faço aniversário em pleno carnaval, aí festejava era o carnaval, né? Que era... O pessoal todo estava sempre no carnaval, essas coisas, mas minha mãe assim mesmo ela fez um bolo para mim, que poucas pessoas comeram. E eu tinha sempre aquela vontade de botar um vestido deslumbrante, né? E quando, assim, veio esse no meu coração, essa vontade, falei com a PPC e ele rateou, mas depois concordou e nós estávamos, naquela época, eu poderia, né, alugar um vestido. E é um sonho, né? Alugar um vestido de noiva é um sonho. E eu casei com 50 anos, hein, gente? Se anima aí, hein? Você que está vivendo aí, já casado até, mas só casou no civil, o que você está faltando para você vir aqui consagrar a sua união ao Deus vivo? Você fez o casamento perante os homens, mas você fez essa aliança perante Deus? O que é que vale mais? A aliança que você faz perante Deus ou a aliança que você faz perante os homens?
A aliança perante os homens é necessária, fundamental. Mas a aliança perante Deus é um divisor de águas na bênção da sua vida. Agora deixa eu falar dele aqui para vocês, né? Sabe por que ele não queria casar? Porque Deus ainda não tinha libertado ele do espírito de miséria. A casa onde eles viviam era uma casa de miséria. A vida que eles viviam era uma vida de miséria. Embora Deus tivesse convertido, embora ele tivesse tornado uma nova criatura em Cristo, ele ainda não tinha sido liberto do espírito de miséria. Pô, mas vai custar, isso, mas vai ser assim, e mas vai ser assado, e mas não tem que gastar. Aí eu chamei ele lá, vem cá, vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papinho lá nós dois aqui, vem cá. Quer dizer que você chora esse tempo todo, está sonhando esse tempo todo, está pedindo ao Senhor esse tempo todo, e agora que Deus está fazendo, você está começando a querer embarrear, está querendo jogar tudo fora. O olho desse homem regalou desse tamanhozinho. Não, pastor. Eu falei, então casa. Você não tinha nada, cara. Você agora tem esposa. Você não tinha relacionamento, você agora tem relacionamento. Você tinha uma mulher vingativa, agora você tem uma mulher que está caminhando com você, buscando ser uma cristã convertida e autêntica, na verdade, da palavra de Deus, vivendo ela. E aí ele decidiu e se rendeu e fez o casamento e foi lindo. É maravilhoso, né? É um espetáculo, pastor. É. Graças a Deus a igreja toda presente, né? Que estava cheio. Ah, Mas teve quase um dilúvio. Estava chovendo muito. Muitas pessoas não puderam vir, né? Mas quem pôde estar e Deus quis que estivesse. tinha um grupo grande Estavam aqui. aqui. Muita gente mesmo. Muita gente queria ter certeza que vocês estavam casando. Justamente, teve uma vizinha da rua que eu morava, que ela falou para mim, né, quando foi lá no salão, ela falou para mim, mas você casou com ele? Eu falei, de novo. E as batalhas eram muito grandes, né, porque, por exemplo, todo mundo sabe, né, que eu sou deficiente física, e algumas pessoas que pensavam que era convertida, mas não eram, perguntaram para mim, como é que você vai entrar na igreja? Eu falei, andando, né? Mas, e como é que vai ser? Aí eu cheguei perto da Stephanie, não sei se é Stephanie Cardoso agora, né? Se ela lembra, e eu falei, Stephanie, não deixa de filmar, eu entrando. Aí ela falou, não, para mim é normal, seu Maria. Eu falei, para mim também. Entendeu? Porque as pessoas pensavam, por eu ter uma deficiência, que eu não teria coragem de entrar com um vestido de noiva e entrar naquele tapete vermelho, né, gente? Coisa linda, gostosa demais. E para mim é tranquilo, porque Jesus já me libertou disso, né? Então isso para mim não é problema. Para mim isso é a mão de Deus que me deixa caminhar, porque já passei por várias situações de médico falar para mim que aos 41 anos eu ia parar de andar. Bem, eu já estou com 59, né? Então, estou bem para frente. E é Deus, na hora que Ele quiser parar, Ele vai parar. Mas, enquanto isso, eu vou prosseguir com Ele, que nós sabemos que é onde a guerra, a batalha. Então, vou continuar batalhando. Não só anda, como dança, né? Jantar dançante, estava aí os dois, e aquela coisa toda, que chegou lá, anos 60, já estava lá, a gente viu, e bênção, né? Louvado seja o Senhor. Não estão perfeitos, nunca serão. Ainda é meio ogro para algumas coisas, não é, Selma? Ainda bem que a Fiona já está mais bonita, né, pastor? Se eu falar ogro agora, a Fiona está mais bonitinha. Você se sente bonitinha. até ofendida, né? Não, Chama ele de ogro, não. agora você toma até as dores dele. É ex-ogro, né? É Ex-ogro. alguém. Nessa igreja tem um ex, irmão. Ex-ogro. Amados, isso é o poder de Deus na vida de quem entrega a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, para viver pelos princípios e valores da palavra de Deus. 10 anos investidos, orando,
clamando, jejuando, chorando aos pés do Senhor, mas mortificando a sua carne, para buscar ser transformado pela renovação do entendimento, sob o conflito da palavra de Deus, para que fosse diferente. Em muitos momentos eu imagino quanto ele teve vontade de desistir, quando via todo o sacrifício e não via a resposta do coração dela, que estava fechado, mas permaneceu recebendo a palavra, sendo nutrido, permaneceu no meio do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, sendo pastoreado, tendo irmãos com quem ele compartilhava e oravam com ele também, que oravam pela sua vitória. E para a glória de Deus, hoje estão aqui para serem exemplo vivo da verdade eterna da palavra de Deus que acabamos de ler. E se Deus fez isso na vida de Selmair e Luiz, só não fará na sua vida se você não tiver a mesma disposição de, com humildade, reconhecer-se incompetente para a salvação e a vida eterna. Crer no sacrifício vicário de Jesus Cristo como suficiente para pagar toda a sua dívida de pecado, ainda que os outros não acreditem. Disposição para viver pelos princípios e valores da palavra de Deus, para construir o caráter e a personalidade sob os moldes que Deus estabeleceu, que estão na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Submeter-se com humildade a ser equipado, pastoreado, ter uma alma navegável, para que, sendo confrontado com os princípios e valores da palavra de Deus, numa postura de humildade, tenha reconhecimento e disposição, ainda que seja para pedir perdão para alguém que te tenha feito mal, mas reconhecendo o erro que você cometeu. E é vivendo pelos princípios e valores da palavra de Deus, dia a dia, que você vai ser vitorioso, na expectativa da verdade eterna da palavra de Deus se cumprir na sua vida. Pois o Senhor diz: aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo te exaltará. Mas Selmair poderia simplesmente não querer mais nada com ele, divorciar, ir embora, e acabou, e foi, e Zé Fini. Sabe o que ia acontecer com Luiz? Tristeza, dor, por reconhecimento que foram consequências de tudo aquilo que ele plantou ao longo da vida. Ela ia viver a vida dela, talvez construísse um relacionamento com uma outra pessoa, e a Bíblia chama isso de adultério. E ele estaria livre para recomeçar, não como o homem que ele foi, mas com a nova criatura com que ele se tornou. E ele iria fazer uma outra mulher feliz, e ela não experimentaria essa felicidade ao lado dele. Mas ela também se submeteu, ela acreditou, porque ela viu os sinais do testemunho, porque aquele que diz que recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador, tem que ser tornado uma nova criatura. A maneira de viver do passado tem que ficar no passado, e dia a dia tem que ser melhor do que foi o dia de ontem. Hoje melhor do que fui ontem, amanhã melhor do que sou hoje, buscando sempre o padrão de Cristo, o alvo de Cristo, para que a sua vida espelhe a verdade de Cristo. E aquele que assim o faz, é a promessa do Senhor, será exaltado. Tem uma salva de palmas para esse casal? Deus abençoe. Querem falar alguma coisa mais? Quer falar mais alguma coisa? Não?
Volta aos seus lugares. Deus abençoe. Ah, irmãos queridos, a palavra de Deus, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O que você acabou de ver e ouvir é o relato de vidas que se submeteram com inteligência à rendição ao Evangelho da graça salvadora, redentora e transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Mas por que há tantos que não estão vivendo isso? Porque para viver isso é preciso rendição do eu. É preciso rendição do orgulho. É preciso rendição da prepotência. É preciso rendição do senso de justiça egoísta que se torna vingador do mal sofrido e faz olhar para dentro de si e reconhecer que é imerecedor do sacrifício vicário do Senhor Jesus para a sua salvação. Você quer mudança, quer transformação na sua vida? O que você está disposto a fazer como sua parte para ver o operar de Deus, do transformar da sua realidade? O apóstolo Paulo diz, a transformação só se dá após a renovação do entendimento. Se você entendeu, entrega hoje a tua vida para Jesus. Renda-se ao senhorio dele. Submeta-se a viver pelos princípios e valores da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Seja pastoreado. Submeta-se a ter um parceiro de prestação de contas, a ter um pastor que te conduz como ovelha do Senhor Jesus. Aceite a repreensão, aceite a disciplina. Renda-se. E assim como Luiz, e assim como Selmair, você verá Deus agir na sua vida e na vida daqueles que você ama. Porque Deus é fiel e o Senhor não deixa sem recompensa aquele que sinceramente se rende a Ele e o busca. Pensa um pouquinho sobre isso. Sem rendição não há o agir sobrenatural de Deus para abençoar ninguém. É preciso uma postura de humildade. É preciso despojar-se do orgulho, do senso de justiça próprio,
que conduz ao desejo de vingança. É preciso se submeter de tal forma ao Senhor, a ponto de olhar até mesmo para aqueles que lhe fizeram mal e sinceramente orar por eles, desejoso de que o Senhor Deus Todo-Poderoso opere na vida deles, para que sejam libertos também. Esse é o Evangelho da graça. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus, que é poder de Deus para a transformação de todo homem e mulher. A gente olha a Bíblia, a gente lê e vê relatos de pessoas que tiveram sua vida completamente transformadas, como Saulo de Tarso, que foi tornado grande apóstolo Paulo. A gente vê um camarada de caráter problemático, chamado Jacó, ser transformado em Israel. Mas hoje você viu aqui ao vivo e a cores, um homem e uma mulher, que nas suas limitações, nas suas mazelas, vivendo afastados, separados de Deus, se submeteram à verdade eterna da palavra e no poder do Senhor, creram. E ainda que com as suas dificuldades e resistências, sendo confrontados, se renderam ao senhorio de Cristo, deram ao Espírito Santo a condução da sua vida, e por causa disso hoje, colhem os frutos da bênção do Senhor, para o investimento de humildade, quebrantamento e submissão ao senhorio de Cristo Jesus. Deixa Deus fazer uma obra na sua vida. Entrega a tua vida para Jesus. Talvez, mulher, seu marido seja um cachaceiro como era o Luiz, um mulherengo, um perdido. E Deus não está atendendo a sua oração porque você ainda tem esse senso de vingança, esse senso de justiça, de um coração, de uma alma ferida. E você tem toda a razão para estar ferida. Mas enquanto você não desejar sinceramente a libertação dele, orar por ele, livre desse sentimento sem esse ressentimento, Deus não vai operar. É claro que vai depender daquela pessoa a decisão dela querer, porque seu mãe poderia não querer, mas ela viu o que Deus estava fazendo na vida do Luiz, o Luiz que estava se tornando uma nova criatura, diferente nas suas atitudes, na sua postura, do Luiz arrogante, ignorante, violento, agressivo, para o Luiz ogro, mas que se submetia com humildade para reconhecer que errou e pedir perdão e fazer conserto. O que você está disposto a fazer para provocar o agir sobrenatural de Deus na sua vida e na vida daqueles que você ama? Porque uma batalha espiritual é travada. Seres espirituais da maldade não querem ver o bem de ninguém. Mas entrega então tua vida ao senhorio de Cristo. Desafie-se a viver pela verdade eterna da palavra de Deus, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quer fazer você abençoado, abençoada. Se você quiser hoje receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador e fazer uma aliança com Ele, quando terminar esse culto, não vai embora não. Vem aqui na frente. Eu estarei aqui com irmãos, nós vamos receber você, vamos orar por você. Nós aqui nos reunimos em torno do Luiz
abraçamos a causa dele e como igreja nós orávamos por Selmair, orávamos pelo casamento dele. A palavra de Deus diz, melhor serem 2 do que 1. E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Você precisa estar entre aqueles que buscam a Deus, entre aqueles que estão comprometidos em viver pelos princípios e valores da palavra de Deus. Porque a gente se ajuda. Porque sozinhos nós estaremos reféns das nossas emoções que são provocadas por espíritos imundos, nos fazendo pensar coisas que não são boas, são ruins. Porque tudo que a gente pensa nos leva a sentir, e tudo que nós sentimos nos leva a agir. E muitas vezes nós cedemos ao arroubo do sentimento de menos-valia, ou da opressão que estamos sofrendo, ou da agressão de uma palavra recebida numa hora em que a gente está ali se colocando de forma fragilizada, buscando reconciliação, e o inimigo vem para nos fazer pensar: você vai deixar desse jeito? Vai se permitir ser humilhado a esse ponto? E se nós não estivermos alicerçados num relacionamento com Deus, se nós não estivermos cercados de um apoio espiritual, emocional, moral, podemos fraquejar e não alcançaremos a vitória tão desejada. Começa por entregar a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Assuma hoje a aliança de viver pelos princípios e valores da palavra de Deus. E se você já fez isso, cumpra a ordenança do Senhor Jesus, seja batizado, seja tornado membro do corpo de Cristo. Deixe de ser aquele que visita para ser aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. Pois a promessa do Senhor é que à sombra do Onipotente você descansará.